Graças a Deus, mais um culto na presença do Senhor. Vamos iniciar aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Vou orar aqui. Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Pai. Eu clamo a Ti da Tua graça e da Tua presença, Senhor. Eu peço a Ti, Deus, em nome de Jesus, venha operando com a Tua unção e o Teu poder em nome de Jesus. Senhor, eu peço a Ti, Pai, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale aqui em nome de Jesus. Opera com o Teu poder e a Tua graça, opera com a Tua unção e a Tua misericórdia em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir em Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Vou abrir aqui no meu também. No 10, 12 diz assim. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Vai lá, versículo 13, tá? Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que poder resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Pode deixar no versículo 12, por favor. Irmãos, o que eu preciso entender? Para quem é essa palavra? Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. O que nós precisamos aprender? Deus tem um propósito, uma direção para a nossa vida. E Ele está falando assim, exatamente. Vamos lá, acompanha aqui comigo, Pode acompanhar que na tela tem aqui, Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. O que eu preciso entender? Diante de cada questão, nós precisamos nos manter firme. Por quê? Deus nos deu um propósito. E cada um tem o seu propósito para um propósito maior, que é a salvação. Mas cada um tem um propósito, de uma direção. O que ele está falando? Aquele que julga, eu estou firme, estou aqui na presença do Senhor, eu estou na oração de terça-feira, eu estou no culto. Irmãos, aquele que cuida, julga estar firme, cuide-se para que não caia. Ultimamente, nós temos visto algumas notícias, pelo menos eu acompanho algumas notícias dos cristãos, notícia em geral. E a gente vê algumas coisas acontecendo. O que nós precisamos entender em nome de Jesus? Às vezes, as coisas estão indo por água abaixo e eu não estou entendendo. Aquele que julga estar firme. Você acha que uma situação vai acontecer na minha e na sua vida? Você acha que alguma coisa vai acontecer de uma hora para outra? Não. As situações acontecem devagarzinho e daqui a pouco a gente cai. Outro dia não, saiu esses dias aí a notícia de um irmão que tomou uma decisão errada em relação à fé, caiu na fé. Uma pessoa conhecida, não tão conhecida, o irmão dele mais conhecido. O que eu preciso entender? Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. A nossa vida, presta bem atenção, já no próximo livro fecha o nosso raciocínio. Ele vai falar no versículo 13, olha só. Não sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel que não permitirá que sejais tentado além do que poder resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Deus sempre tem um livramento. Agora, o que eu preciso me cuidar está no versículo 12. Eu sei que Deus tem um livramento, versículo 12. Eu sei que Deus tem um livramento, vai nos dar um caminho, vai nos dar uma porta de escape, vai trazer. Só que, às vezes, nós estamos olhando para nós mesmos e falamos assim, não, eu estou firme,
Eu estou orando durante o dia, eu estou orando. Irmãos, a situação é mais séria do que nós imaginamos. O diabo está mais perto do que eu e você imagina. E eu preciso entender que se eu sou forte em uma coisa, pode saber que o irmão não é forte naquela coisa. Ah, mas tal situação. O que eu preciso entender? Ele quer roubar o projeto que Deus colocou na nossa mão. Olha só. Abre aí no Hebreus 12, 1. Ó. No Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Então, tem um monte de gente testemunhando a nossa vida. Aconteceu uma coisa, aconteceu outra, tá todo mundo testemunhando, tá todo mundo vendo. E muitas vezes, quando a gente tem pessoas no nosso círculo de amizade, que às vezes a pessoa ela não é cristã, ela nos trata pelo nome. Nos trata pelo nome. Ó, fulano. Ó, tá. Se acontecer alguma coisa, automaticamente ela vai... Ah, aquele lá não é o irmão? Ô irmão, o que aconteceu com você? Ô crente, não é assim? Automaticamente. De maneira rápida. Assim não é. Naquela mesma hora. Por quê? Porque é uma acusação do diabo. O que eu preciso entender? Ó, nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha. Ó, então, você se solta, se desembaraça daquilo que te atrapalha, aquilo que te atrapalha de cumprir o projeto, aquele que Deus colocou. E do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. O que eu preciso entender? Deus tem uma corrida para mim, que está proposta, um projeto. Se eu não olhar para as situações de maneira clara, desembaracemos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Irmãos, eu preciso todo dia vigiar, porque uma situação vai puxando outra, um abismo chama outro abismo. O que eu preciso entender? Se cuida, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Existem situações para tentar roubar a nossa coroa, aquilo que Deus colocou, o projeto. Às vezes, que nem esse fato, né, de uma pessoa, assim, mais ou menos em evidência. Tem bastante gente que conhece, outros não. Mas você escuta lá a história. Aí você fala assim, nossa, mas... E às vezes a pessoa até tinha um cargo, uma ocupação, um chamado ali. E às vezes o que eu preciso entender? A gente acha que está sempre em pé. Eu preciso entender que tal situação, o pecado que tão de perto, desembaracemos-nos, se desembaraça. Tá Já viu aquela linha de pipa que os meninos estão soltando na rua por aí? Eles não embolam tudo lá, tá tudo embaraçado, né? Quando embaraçava a linha era um trabalhão para soltar, né? Ficava maior tempão, né? E quando a gente se cansava, já arrebentava, jogava aquele parte embolada fora. Por quê? Embaraça. Desembaracemos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. O que eu preciso fazer? Cuidado em nome de Jesus. Deus sempre chega primeiro na nossa vida. O que eu preciso entender? Existem situações que querem roubar o projeto, aquilo que Deus colocou na nossa vida. O que eu preciso entender? Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Às vezes nós estamos... Não, eu acho que eu tô bem, Irmão, daqui a pouco surge uma situaçãozinha e vai surgindo outra, e daqui a pouco eu não sei como é que resolve mais, e daqui a pouco se distancia, aí daqui a pouco o princípio vai... Eu não tenho mais aquele princípio, o princípio do Senhor Jesus já se foi, e para mim tal situação é normal, tal condição é normal, eu não sei mais como fazer, daqui a pouco a gente perde a nossa coroa. O que eu preciso entender? Todo dia é uma luta, todo dia é uma batalha. Vamos continuar aqui? Gálatas 5, versículo 16. O Gálatas. Tá um livro para frente aí.
um livrinho para frente já é o Gálatas. Ó, portanto, essa daqui a gente vai dar uma explanada um pouquinho melhor. Ó, Gálatas 5, versículo 16. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfarei as vontades da carne. Versículo 17, vamos lá, seguido. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugado pela lei. O que eu preciso entender? Se eu deixar as rédeas da minha vida solta nas minhas mãos, a carne vai dar cada ideia maluca, cada sugestão fora do comum. O que ele fala no versículo 16? Ó, digo, porém, andai no Espírito, portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito. O que ele está falando? Deixa o Espírito tomar conta da sua vida, deixa ele te direcionar, e de forma alguma satisfarei as vontades da carne, irmão. O que eu quero trazer para nós? Que a nossa carne é mais perversa do que a gente imagina. E enquanto a gente está atento, é mais ou menos assim, ó. Lá em casa, a gente tem 3 cachorrinhos. E tem um lá que ele só espera uma oportunidade para... Quando ele vê o portão aberto, ele espera a oportunidade. Só para sair correndo na rua. Ele espera uma oportunidade. A nossa carne é igualzinha. Ela espera uma oportunidade para transgredir aquilo que Deus nos chamou. O que eu preciso entender? Deus tem um projeto que é maior. Volta lá, só no Hebreus, no versículo 12. Volta lá no Hebreus, rapidinho. Só aqui, irmão. Vamos aqui, ó. Aí ele fala assim do pecado, né? Aí vai no versículo 2. Eu não li o 2. Ó. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Irmãos, o que eu tenho que fazer? Olhar para Jesus, que mesmo sofrendo, sendo acusado, sofreu injustamente nas mãos lá dos fariseus, dos escribas. Ele suportou essa vergonha para assentar à direita de Deus. O que eu preciso entender? Eu preciso... Pode voltar lá, filha, por favor, no Gálatas. Eu preciso entender que as situações... Vamos vencer as situações. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, de forma alguma satisfarei as vontades da carne. Se eu não olhar para a minha vida, sabendo que a minha carne tem muita vontade fora do comum, vou contar uma simplesinha aqui. Você lembra do profeta novo e o profeta velho? Deus falou, tá lá em 1 Reis capítulo 13. Deus fala para ele assim, ó, vai lá, ele vem de Betel e vai para outra cidade, profetiza. Aí, o que Deus fala para ele? Ó, você não vai comer e não vai beber nessa cidade, nada, não vai tomar água, não vai fazer nada. Você vai lá e prega. Aí veio outro profeta, que não era profeta, né, tava mentindo ali. Ele pegou e falou assim, ó, Deus falou para mim, volta, come e bebe aqui comigo. Foi um anjo, veio e me falou. Ele acabou de comer, aí Deus falou pela vida daquele homem que mentiu para ele. Ó, você fez isso, você não vai entrar no sepulcro dos seus pais. Daqui a pouco, um leão mata ele e ele realmente não entra. O que nós precisamos entender? Eu preciso deixar o Espírito Santo tomar conta da minha vida. Às vezes nós olhamos assim, aí você olha assim, né? Uma pessoa que está lá em evidência, um cantor, ou uma pessoa que tem algum outro cargo eclesiástico ali. Olha, fulano, aconteceu tal coisa. Irmãos, a gente fica triste com uma coisa dessa, porque é um homem, uma mulher de Deus, que muitas vezes passou por um desafio na carne, porque estava em evidência, e surgiu uma situação, e aí acabou deixando o Senhor, acabou caindo. O que eu preciso entender? Em nome de Jesus, anda pelo Espírito, deixa o Espírito Santo tomar conta da minha... Eu preciso deixar o Espírito Santo tomar conta da minha vida. Você precisa deixar o Espírito Santo tomar conta da sua vida. Continua aí, versículo 17. Ó, porque a carne luta contra o Espírito,
Tá falando o Espírito maiúsculo, Espírito Santo. E o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguir fazeis o que quereis. O que eu preciso entender? Se eu alimentar mais a minha carne, eu vou fazer mais coisas da carne, o padrão vai embora, que eu perco o padrão, porque Jesus falou aqui, ó, vós estáis limpo pela palavra. Então, se eu não ouvir a palavra, como é que eu vou me limpar? Como é que Deus vai nos limpar, nos livrar das situações contrárias que perambulam a nossa mente? Porque às vezes a gente pode estar passando uma luta, pode estar faltando algum alimento dentro de casa, pode estar faltando uma coisa. Às vezes no trabalho a gente pode enfrentar algum desafio lá no trabalho, alguma coisa. Mas irmãos, você sabe que Deus está com você. Agora, quando nós entramos nas situações de carne e situações e sabendo que a carne luta contra o espírito, preciso fortalecer o meu espírito. Às vezes nós falamos assim, nós imaginamos, mas fulano tá passando tal situação, ciclano tá passando tal situação. O que eu preciso entender, querido? Em nome de Jesus, anda pelo Espírito, porque o Espírito luta contra a carne. A nossa carne quer fazer coisa que não é para fazer. E tirar o projeto que Deus tem na nossa vida. Quantas vezes você lida com alguém? Outro dia eu conversei com uma pessoa assim, eu mandei uma mensagem, né? Aí eu falei, como é que tá? Eu não tô mais congregando em lugar nenhum. Por que a senhora não está congregando em mais lugar nenhum? Não sei o que. E aí a gente vai fazendo a vontade da nossa carne. E às vezes vai perdendo o projeto que Deus tem para a nossa vida. Versículo 18. Contudo, se sois guiado pelo Espírito, já não estáis subjugado pela lei. O que eu preciso fazer? Deixa o Espírito Santo te guiar. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Como é que surge uma situação? É um pezinho de nada. Aí daqui a pouco o padrão vai embora. Naquela situação. Aí surge outra situação. E aí daqui a pouco eu estou deixando a carne tomar conta. Eu já não sei mais o que é o que. Para mim tanto faz se usa isso ou se usa aquilo. Se faz tal coisa. Presta bem atenção. Aquilo que Deus falar com você, você vai entender. Põe o versículo 19 aí. Vamos só ler rapidinho esse daqui, ó. As obras da carne são manifestas. Vai direto, tá? Mouse na mão. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Aí a gente fala assim, não, eu não estou em nenhuma dessa situação. Agora olha aqui. Idolatria. Aleluia, glória a Deus. Feitiçaria, ódio. Às vezes a gente não tá com pecado de ordem sexual, que nem ele fala aqui, mas porque as obras da carne são manifestas: a prostituição, impureza, lascívia. Versículo 20, pode deixar lá. Aí vem idolatria, feitiçaria. Às vezes eu tô crente na igreja e tendo idolatria por uma coisa, por uma situação. Tô com feitiçaria. Como? Você vai lá na pessoa de outra religião fazer um trabalho? Não, eu tenho feitiçaria, rebelião. Rebelião é pior do que pecado de feitiçaria, né? Quando Samuel fala lá para Saul, discórdia. Às vezes a gente chega no lugar, tá tudo em paz, né? Aí a gente já solta o negócio lá. A gente vai lidando com as pessoas e às vezes tem pessoas que elas têm um comportamento. A pessoa não tá na briga, não tá fazendo briga, mas no meio do assunto ela solta uma palavrinha lá que vai gerar uma discórdia. Ela sai de perto e depois a discórdia tá lá. Ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Olha só, daqui a pouco faz uma facção. Você viu fulano como é que é? Você viu não sei o que? Irmãos, às vezes a gente não está envolvido com um pecado de ordem sexual, de adultério, e também tem que vigiar nessas situações também. Em toda situação nós precisamos vigiar, porque o diabo quer roubar o que é nosso. Põe uma coisa na sua cabeça: o diabo não está brincando de ser diabo. Aí ele fala aqui,
Não, filho, você está com idolatria. Mas Deus, eu sou crente. Você tá adorando tal situação. Você não está adorando o cantor, você não está adorando a cantora, aquele que ministra. Não, você está adorando tal coisa. Isso para você é um Deus. E daqui a pouco nós estamos mesmo. Aí ele fala, feitiçaria, você está com feitiçaria. O que é a feitiçaria? Não fiz. Não, a sua rebelião, dentro do meu coração, a rebelião é tão grande. Irmãos, às vezes Deus vai nos limpando. Às vezes surgem situações que você fala assim, não, você para e começa a falar da liderança da igreja, tá lá com feitiçaria. Por quê? Pecado de rebelião é igual pecado de feitiçaria. A gente não tá lá fazendo um trabalho, mas tá lá falando. O que eu preciso entender? Ódio. Olha, não, fulano, você me deixou nervoso. Não, ódio não, nervoso. Discórdia. Não tem gente que faz assim. A pessoa tá lá no negócio aí, fulano, você viu isso, o quê? Você viu aquelas coisas? O ciúme fora do comum. Ira, egoísmo, dissensões, facções. Versículo 21, vamos lá. Inveja, olha só o que ele tá falando. E às vezes eu penso que é só pecado de ordem sexual. Não tô longe disso. Inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os quais as praticam não herdarão o reino de Deus. O que eu preciso fazer? 1 Coríntios 11, versículo 28, se eu não me engano. Examine o homem se pôs a si mesmo. O que nós precisamos fazer? Às vezes eu não tô lá envolvido com nada de adultério, não tô, minha vida tá lá, tô na presença de Deus, mas aí eu tô lá com inveja, com ódio, fazendo dissensão, facção. Irmãos, nós precisamos entender, os quais as praticam, não herdarão o reino de Deus. Presta bem atenção, o que o diabo quer roubar meu e seu? O reino de Deus, aquilo que Deus tem para nossa vida. Continua aqui comigo. Vamos lá no Mateus 26, versículo 40. Mateus 26, 40. Vamos lá. Mas, ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro. E então? Não pudeste vigiar comigo durante uma só hora? 41. Jesus, presta bem atenção. O que Jesus está falando? Jesus, Filho de Deus. Ele fala assim, me ajuda aqui em oração. Vamos lá, Pedro, Tiago, João, vamos lá orar? Me ajuda em oração aqui. O negócio tá desafiador. Jesus, como ser humano, Filho de Deus, tá ali. Aí ele fala assim, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito, com certeza, está preparado, mas a carne é fraca. Querido, às vezes a gente usa às vezes pessoas do mundo, ela fala assim, irmão, a carne é fraca, você sabe. Querido, a carne é fraca. Se a carne é fraca, o que eu preciso fazer? Vigiar. Cada um tem uma situação. Se eu olhar para mim, eu vou ver as minhas situações. Se você olhar para você, você vai ver as suas situações. O que ele falou? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O que eu preciso entender? O que ele falou? Se você está bebendo, está com discórdia, esses que praticam tal coisa não herdarão o reino de Deus. O que eu preciso entender? Em nome de Jesus. Jesus falou aqui, vigiai. Eu posso orar, estou na oração terça-feira, estou no culto quarta-feira, estou no culto sexta-feira, mas se não vigiar, cai na tentação. Surge uma situação, aí você está ali vigiando. Aí você, daqui a pouco, fala uma coisa que não era para falar, gera discórdia. Aí você fala assim, meu pai do céu, para que eu fui falar aquilo? Ou outra situação que ele estava falando ali, como também as situações que
entram no corpo, que é pecado de ordem sexual. Agora o que eu preciso entender? Vigia, querido, em nome de Jesus. O diabo quer roubar aquilo que Deus nos deu, e as situações vão acontecendo. O que eu preciso entender? Deus tem uma porta de escape, não foi? Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Fiel é Deus, que não vos deixará naquilo que você não aguenta, além daquilo que você pode suportar, mas com a tentação dará a porta de escape, o livramento. O que eu preciso entender? Olha para o livramento que Deus tem diante de cada situação. Presta bem atenção, eu estou descendo essa rua aqui, de a pé, estamos andando. Você sabe que lá embaixo vai ter um problema, vai ter uma situação que vai querer... vai ter uma tentação, uma provação. O que eu vou fazer? Você vai descer por essa rua? Não. Ó, ali na entrada do Rodoanel tem uma aprovação lá. Qual que é a aprovação? Fechar a rua que eu entro lá. Eu tenho que deixar uma menina ali naquela rua. Aí eu chego lá, a rua tá fechada. Colocaram 2 negócios até para não acontecer acidente, porque tiraram o semáforo, né? Tirou semáforo, tirou câmera, porque eles estão ampliando ali. Então, se alguém vem dali, quem vir daqui não tem farol. Pode acontecer um acidente. Então, fecharam a rua. Aí, o que eu faço? Uma aprovação. Porque, meu Deus do céu, tem que dar a volta lá embaixo. Querido, dá a volta lá embaixo, mas ali não dá para passar. Vai trazer problema. O que eu faço? Vou pela outra rua. Querido, foge, vigiai e orai para não cair em tentação. Você tá lá, né? Um tempo atrás, fulano, o que foi? Sabe o que é? O meu familiar, ele tá candidatando aí, e eu queria pôr o meu carro para fazer trabalho aí de entregar os negócios e tal. Só que eu não posso colocar o meu carro. Vamos fazer assim? Você coloca o seu carro e dá os seus dados, o dinheiro vai para sua conta e depois você transfere para mim. Eu falei assim, Jesus, que hora que eu vou falar para ele que isso aí não vai dar certo daqui nem nunca? Fulano, não dá certo isso não, você tá doido? Irmãos, às vezes eu tô condicionado que vai surgir uma situação, vou falar de mim que sou homem, vai surgir uma enviada do Satanás. Não, querido, não é. Às vezes vem assim, devagarzinho, vem coisa, vem um negócio, que lá no meio daquele negócio tem uma tentação. Vigiai e orai para não cair em tentação. Qual era a tentação deles aqui? Era o sono. Jesus estava pedindo para eles orar com eles não aguentava. Não aguentava, o corpo físico não aguentava. A gente acorda às 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, 5 horas. O corpo físico deles não aguentava o embate espiritual. Era essa a tentação deles. O que eu preciso entender? Vigia naquilo que é tentação para você. Eu tenho que vigiar naquilo que é tentação para mim. Se cuidar, por quê? Porque a carne é fraca. Aí, porque a carne é fraca, eu vou dar vazão para a carne? Não, eu vou vigiar e viver aquilo que Deus tem, o projeto que Ele tem para a nossa vida. Continua aí, finaliza aí em nome de Jesus. Vai lá, põe lá no Mateus 16:16. Por que eu estava falando para vocês que a gente tá buscando a Deus, tá ouvindo o louvor, tá no rádio, tá no culto, mas tem aquela luta contra a nossa carne. Vamos seguido aqui, presta atenção aqui, todos os versículos de maneira rápida, tá? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Vamos lá, seguido. Ao que Jesus lhe afirmou: Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Versículo 19. E eu darei a ti as chaves do reino do céu, e o que ligares na terra haverá sido ligado
Tá vendo como é? Que já aconteceu lá no céu, né? E te darei a chave do reino dos céus. E o que ligares na terra haverá sido, já foi ligado no céu. E o que desligares na terra já foi desligado no céu. Então acontece lá primeiro e depois aqui. Versículo 20, vamos lá. E então ordenou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele dissesse ser ele o Cristo. Presta bem atenção. Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro falou, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu, que revelou isso para você e tal, e aquela coisa, aquela unção, aquele fogo, aquele movimento, levanta as mãos, adora a Deus, e prega, e ora, e prega para alguém que está lá no ônibus. Aí Jesus falou assim, Pedro, eu vou edificar a minha igreja na sua vida e tal. Pedro ficou cheião, tava todo cheio, todo felizão da vida. Irmão, a gente precisa entender, querido, enquanto eu tô nessa terra, tem uma carne que tem ideia maluca. Põe aí o versículo 21, a partir daquele momento Jesus começou, presta atenção. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciões, dos chefes, dos sacerdotes, dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Presta atenção. Esse era o projeto de Deus. Esse foi o projeto de Deus que se cumpriu. Jesus na cruz do Calvário para nos salvar. Aí ele fala para os discípulos, eu vou morrer, eu vou ser injustiçado pelos anciões, os chefes dos sacerdotes, os escribas, depois eu vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. Irmão, o que eu preciso entender? Vigia em nome de Jesus. Vigia, porque daqui a pouco eu vou soltar uma palavra errada. Presta atenção, versículo 22. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-la, a corrigir. Dizendo, Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. O que eu preciso entender? Eu não estava ali na unção, no fogo. Estava no fogo, levantava a mão, cantava, adorava. Não estava. Dentro de nós tem uma carne que luta contra o espírito. Aquele que está de pé não é o que está caído. O que está caído, está caído. Né? O que está caído Deus vai levantar, não apagará o murrão que fumega, nem a cana quebrada. Isso quer dizer o quê? Está lá, Deus vai levantar. Mas está falando assim, você que está em pé, você que está buscando a Deus, cuida para que não caia. Ele está falando aqui, Pedro, porém, chamando a parte, põe lá no outro. Aí o Pedro falou assim, não, Senhor, isso aí não vai te acontecer não. Olha Jesus, o que Jesus falou? E virando-se Jesus repreendeu a Pedro. Para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. O que eu preciso? O que é homem? É carne. A sua atitude, a minha atitude não reflete a Deus, mas sim a homens. O que eu preciso entender é que eu estou buscando, estou adorando, a unção está descendo, a palavra está sendo abençoada, mas querido, vigia, porque o Espírito está pronto. Estou deixando o Espírito tomar conta, o Espírito Santo de Deus encher, fazer as maravilhas, mas a nossa carne é fraca. Aí o que eu preciso entender? Vigiar. O Pedro não estava na unção? O Senhor é o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus, não foi nem o sangue, nem a carne, foi meu Pai que está no céu. O Pedro, nossa, tô espiritualzão, tô o semideus. Querido, vigia, porque daqui a pouco a gente pode fazer uma discórdia, pode entrar com uma situação, com outra situação. O que eu preciso entender? O que Jesus falou? Vigia. Deus tem projeto na minha e na sua vida. Você lembra do Esaú? O que o Esaú fez? Ele falou algum palavrão? Não. Ele adulterou? Não. Ele só pegou e trocou a primogenitura por um prato de comida. O que eu preciso entender? O projeto de Deus está na minha e na sua vida.
A carne é fraca, vigia, para que eu não troque nada do que Deus nos deu por coisas supérfluas que vão passar. Ó, o José fez o quê? A dona lá ficava toda hora, José, vamos, José, ali no quarto. Não, dona, não pode não, isso aí, não. Ela falou, não, dona, não vou não. Como é que eu vou fazer isso com o meu Senhor e desagradar o meu Deus? Ó, saiu correndo. Ainda foi, mesmo assim, ficou culpado, foi lá para a cadeia, e lá na cadeia estava injustamente, Deus continuou usando ele lá. O que nós precisamos entender? O projeto que Deus te deu é maior. Foge das coisas da carne em nome de Jesus. Viva aquilo que Deus tem. Às vezes você fala assim, ó, eu não estou entrando em adultério, não estou em fornicação, mas às vezes a gente, ó, fala o que não é para falar. A gente solta uma palavrinha num lugar que daqui a pouco gera uma briga, Já viu gente assim? Que a pessoa fala assim, nossa, você viu fulano? É uma peçonha da bexiga, mata mais que outras coisas. O que eu preciso entender? Deus tem um projeto na minha vida. Deus tem um projeto na sua vida. Honra aquilo que Ele te deu em nome de Jesus. Aquele que está em pé, cuida para não cair. Deus é fiel. Amém? Vamos colocar de pé em